Empresários que está aqui com a gente. Hoje nós vamos falar mais um episódio do nosso podcast. Vamos falar sobre um assunto muito importante. Acredito que muita gente tem muita dificuldade. Eu acho que a minoria tem facilidade com isso. Eu tenho muita dificuldade, que é vendas. Estou aqui com a Brenda Brandão, especialista nesse assunto. Vamos falar muito sobre vendas. E se apresente, por favor. Bem-vinda. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você, falando um pouquinho sobre vendas. Eu tenho uma bagagem aí de mais de 10 anos na área comercial, vendendo. Trabalhei em grandes empresas e sempre atendendo também pequenos, médios e grandes empresários. Tenho um MBA em gestão comercial e hoje sou especializada em processo comercial. Processo comercial, Que é o que faz a venda acontecer. Você é da Funil de Vendas, não é isso? Hoje eu sou sócia da Funil de Vendas, que está no mercado há mais de 14 anos e é uma empresa focada em processos comerciais. Então, nós há 14 anos já ajudamos empresários, gestores a construir seus processos comerciais e implementar. E aí, ao longo desses anos, já foram mais de 30 mil pessoas que passaram pelos nossos treinamentos, mais de 5 mil CNPJs, e essas pessoas já colocaram aí no bolso delas mais de 8 bilhões de reais de incremento, de aumento de faturamento, depois de implementar processo comercial. Sensacional. Mas me conte, então, processo de vendas. O que o processo de vendas realmente influencia na venda? Para mim é realmente muito difícil. Eu sou vendedor, eu vendo tal, mas eu tenho muita dificuldade. Quais são os pontos ali que são difíceis ou que o empresário precisa prestar mais atenção? Então, Bruno, a gente fala que venda ela é uma consequência de um processo que foi estruturado, validado e seguido. Então, se você tem um passo a passo, quando eu falo de processo comercial, é como se a gente desenhasse passo a passo da venda, a receitinha de bolo para a venda acontecer. E aí, quando você constrói essa receita, que cada empresário tem a sua, porque cada um opera de um jeito, cada um tem um perfil de clientes de um jeito, um produto diferente. Então, cada um tem que ter o seu processo comercial. Quando você constrói esse passo a passo e o seu vendedor segue ele à risca, sem pular nenhuma etapa, a venda ela é uma consequência. A venda vai acontecer. Então, o processo comercial ele muda tudo num setor comercial de uma empresa. O empresário deixa de ser refém do vendedor, ele passa a qualificar esse vendedor. Todos os vendedores passam a ter uma venda padronizada, um jeito de vender padronizado. E aí, com isso, eles começam a ter resultados também parecidos. Então, você deixa de ter aquele cenário de que você tem um vendedor muito bom, os outros... Um vendedor faz 50% da meta da empresa e os 10 outros fazem os outros 50%. Então, isso deixa de acontecer e começa todo mundo a vender mais ou menos, ter o mesmo resultado. Mas, Brenda, não é dom. Vender não é dom, não? Vender não é Sério dom. Mesmo? Vender não é dom. O que as pessoas chamam de dom para vender, na verdade, é aquela eloquência em falar. É aquela habilidade em falar. E isso é só um dos pontos para uma venda acontecer. Hoje, Bruno, para você ter noção, há anos atrás, qual era o perfil que os empresários priorizavam numa pessoa para contratar para vender? Era aquela pessoa extrovertida, aquela pessoa que tinha o dom, a princípio, né? Teoricamente era o dom. Ela tem um dom. É aquela pessoa proativa. E hoje isso mudou. Hoje, a característica, talvez mais importante que um vendedor precisa ter é aquele cara que é analítico e que segue processos. Esse cara, mesmo se ele não for extrovertido, mesmo se ele não tiver o dom, e se ele tiver um processo comercial a ser seguido, ele vai performar
às vezes, muito melhor do que esse que tem o dom e que tem toda essa extrovertido e consegue, enfim, proativo, porque normalmente esse perfil de pessoa, ele já tem dificuldade do contrário. Ele tem a dificuldade de ficar sentado, analisando os indicadores dele e de seguir processo. E de seguir processo, seguir regras. Exatamente. Ele tem a dificuldade. Meu é aquele Deus. cara que vai fazer do jeito dele e não quer saber. Então, ele vende, é um cara que vende bem, que tem, né, se tiver ali uma bagagem, uma experiência em venda, ele vai vender. Mas se ele seguisse um processo e se ele analisasse ali pontualmente os indicadores dele, estourava, venderia ainda mais. Então, o que faz a venda acontecer, o que faz o empresário conseguir escalar em venda é processo comercial. Brenda. Eu estou fazendo tudo errado. Tudo Meu Deus. Não tá não, porque você já fez minha imersão, você já fez tem muita coisa que você já conseguiu. É verdade. Não, eu tô brincando, mas assim, eu fiz a sua imersão e aí realmente eu descobri várias coisas e uma delas foi essa. Que a gente sempre procura as pessoas que realmente que se comunicam bem, que falam bem, conseguem, tem uma influência tal, né, e consegue passar, né, na fala o que ela quer tal. Então, ela tem esse dom de comunicar, né? Exatamente. Se comunicar. E não é um dom de vender. Não é o dom de vender. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá na sua imersão. E uma outra coisa é a questão do próprio processo, né? Que o processo, são várias etapas e são vários pontos-chave. Eu queria saber de você, até trazer aqui para todo mundo, quais são esses pontos-chave ali que precisa ter atenção. Eu me lembro bem, né? Não é de graça que o nome de vocês é Funil de Vendas. E existe um funil de vendas. Aprendi que existe um funil de marketing e existe um funil depois vários, de pós-venda. Enfim. Mas eu queria saber esses pontos, assim. Qual é os pontos principais que a gente não, como empresário, ou como a gente vai analisar as vendas, o processo de vendas, que a gente não pode deixar de olhar e desenvolver? Bom, Bruno, primeiro ponto, nós temos que ter de forma bem clara quais são as etapas da sua venda. É aí que as pessoas já começam a ter dificuldade em entender processo comercial, porque dificilmente eu encontro um empresário que tenha essa clareza das etapas da venda. Então, o primeiro ponto é isso, a gente entender quais são as etapas do seu processo de venda. Como que acontece? O cliente chega e aí eu faço o quê nesse primeiro momento? Depois, eu faço o quê? Depois o quê? Então, ele chega, eu vou abordar, depois eu vou o quê? Qualificar, depois eu vou agendar uma reunião, depois eu vou apresentar uma proposta para a gente, então, fechar ou não essa proposta. Então, ter essa clareza de quais são as etapas importantes ali do seu processo de venda é o primeiro ponto. E depois ter muita clareza de qual o objetivo de cada etapa. Porque o que eu vejo muito são as pessoas atropelando... Queimarem as etapas. Queimarem as etapas ou colocar todas as etapas numa só. Então, eu pego muito pessoas abordando um lead, ou seja, ele está ali numa etapa de abordagem, que primeiro vai dar sequência a quê? A ele qualificar esse lead, mas ali, nessa abordagem, a pessoa já tenta vender, porque ela já fala tudinho da empresa. Ah, minha empresa é isso, a gente faz isso, nós temos isso, nosso diferencial, numa abordagem. Então, ali acabou. Você não vai chegar com esse cliente até uma negociação, porque esse cliente leu aquilo ali, ele não sabe exatamente o que a empresa faz, o que é o diferencial dessa empresa, e pelo que ele leu, ele fala assim, não, isso aqui eu não tenho interesse, e ele nem te responde, ou nem te atende mais. Então, não queimar cada ação dentro de cada etapa é o segundo ponto. E tem que ter clareza. Qual que é o meu objetivo numa etapa de qualificação? Qual que é o meu objetivo numa etapa de reunião, de entrevista? E não pular essas etapas. E aí depois a gente entra naquele ponto de funil de vendas, né? De indicadores. Aí eu falo que é o que dá o direcionamento para a sua empresa. Se você não tem indicador, ou eu vejo muito empresário que tem indicador, mas ele nem olha para aquele indicador. Então, é como se não tivesse. Se você não olhar para os seus indicadores, você não sabe para onde a sua empresa está indo,
onde você tem que mudar a rota ali, se está indo no caminho certo, se não está indo no caminho certo. Você também não sabe como estão os seus vendedores. Eu falo muito assim, quando o empresário ele não tem um indicador, inclusive, de cada vendedor, onde o meu vendedor é muito bom e em qual etapa o meu vendedor é muito bom e qual etapa ele ainda não está muito bom, ele tem uma leitura única, que é: meu vendedor não presta, meu vendedor não é bom. Porque se o vendedor está com dificuldade em qualquer uma dessas etapas que eu falei, que tem que ter clareza de quais são, a venda não vai acontecer. Então, a consequência final ela é uma só, que é do cara não vender. Então, o empresário olha para aquele vendedor e fala: cara, meu vendedor é horrível, porque ele não vende. Porque ele não vende. Enquanto, na verdade, se ele tivesse indicadores, de repente ele estava vendo o quê? Ele é muito bom para fechar. A conversão dele, de quando ele apresenta uma proposta e fecha, a conversão dele é altíssima. Só que ele não é bom nas etapas anteriores, ou em uma das etapas anteriores. Quando ele tem os indicadores e aí ele consegue ter essa visão, o que ele faz? Opa, se o cara é muito bom para fechar, ele não é um vendedor ruim. Ele está sendo ruim para abordar. Ele está perdendo muito cliente aqui na hora que ele aborda. Então, eu vou treinar e desenvolver esse cara na abordagem. Aí ele começa a descobrir que o vendedor dele não é ruim, o vendedor dele é ótimo. Ele precisa só de um treinamento mais aprofundado aqui na parte de abordagem. Sim. E se ele fizer treinar, o cara vai arrebentar, porque para fechar ele é muito bom. E vice-versa, às vezes o cara é muito bom, ele tem taxas de conversão altíssima da abordagem para qualificação, ele qualifica muito bem o cliente, consegue agendar uma reunião muito bem com esse cliente. Então, ele pega... Vamos citar números aqui, né? Vamos imaginar que de 100 leads que entrou para ele e que ele abordou, ele conseguiu qualificar, dos 100, ele conseguiu qualificar 80. Dos 80 que ele qualificou, ele conseguiu 70, agendar a reunião com 70. Aí, dos 70 que ele agendou a reunião, ele fechou e apresentou a proposta ali, ele fechou com 10. Ou seja, ali você tem clareza que a dificuldade dele é no fechamento. Entendi. Mas todo o restante ali para trás, o cara é muito bom, as taxas de conversão dele era altíssima. O que o empresário tem que fazer? Um treinamento pontual sobre fechamento. Entender onde está a dificuldade dele na hora de fechar e treinar. Acabou. Aí ele coloca o vendedor dele 100% ali. Aí você deu exemplo também esse é um exemplo de treinamento, porque aí você passa a ter clareza. E não só treinamento, que você até deu o exemplo de, às vezes, separar. A pessoa que é boa em fazer essa primeira etapa, ele vai fazer essa primeira etapa e deixa de fazer o fechamento. Exatamente. Passa para outro, que é muito bom em fazer fechamento. Ou você desenvolve os vendedores com eles mesmos. Então, se eu tenho ali um vendedor que é muito bom para abordar e agendar reunião e fazer entrevista, mas ele é ruim para fechar, e eu tenho outro que já é muito bom no fechamento, mas ele é péssimo nas etapas anteriores, o que eu faço? Eu coloco esse que é bom para fechar, andar um mês, acompanhar o trabalho um mês desse que é muito bom nas etapas anteriores, porque ele vai ver como o outro faz. O outro colega está fazendo para conseguir aquilo. E vice-versa. E aí, o que é ruim para fechar, acompanha por um tempo o trabalho do que é bom para fechar. E eles aprendem com eles mesmos. Então, ter esses indicadores, a clareza das etapas e esses indicadores transforma a empresa. O processo comercial, que inclui tudo isso, eu falo que ele traz liberdade para o empresário. Em função disso. Porque o empresário consegue desprender do bom vendedor, ele deixa de estar na mão do bom vendedor, porque ele consegue desenvolver os vendedores que ele tem para que esses vendedores se tornem bons. Vai chegar um momento que todo o setor comercial dele começa a funcionar como um reloginho, e aí o cara sai da operação comercial total. Então, isso permite que o empresário vá para parte estratégica da empresa dele, que é o que tem que acontecer. Os próprios vendedores passam a ter também liberdade, porque eles seguem o processo que está ali escrito. E qualquer dúvida que eles têm, eles vão lá onde está escrito e eles começam a se treinar entre eles. E o gerente também passa a ter total liberdade para fazer a única coisa que ele tem que fazer, que é cobrar as ações diárias e cobrar os indicadores. Avaliar indicadores e cobrar ações diárias.
A melhor coisa, o que eu mais gostei foi esses indicadores. É o funil, onde a gente identifica, separa as etapas e em cada etapa a gente tem um indicador, um número, uma taxa de conversão. Exatamente. Porque eu sou de números, né? Foi a parte que eu mais gostei mesmo, porque é onde eu domino. Então, assim, me trouxe uma segurança maior. Além de clareza, uma segurança maior. Assim, não depende só da minha comunicação. Porque eu não gosto muito em como eu me comunico. Eu trabalho exatamente a comunicação para me tornar cada vez melhor. Mas o número eu sempre fui bom. Então isso aí me traz uma segurança e gostei muito. Assim. Realmente traz deu uma visão um pouco maior sobre indicadores, né, de venda. Porque assim, eu sou muito objetivo e o número traz essa objetividade. Então, tira do subjetivo. Exatamente. Então, eu acho... como é que a pessoa está? Não está indo bem, não. Ou está bem, ela tá conseguindo falar com os clientes, está entrando em contato, está conseguindo ser respondido? Está bem, não está? É uma fala, uma resposta muito subjetiva. Não, os clientes não estão me atendendo. Como assim não estão te atendendo? Quantos? Quantos você ligou e quantos foram atendidos? Exatamente. Porque quando você não tem um indicador, o que acontece? Você chega no seu vendedor e fala assim, quantas reuniões você conseguiu agendar essa semana? Aí ele fala assim, eu agendei consegui só 2 reuniões. Aí, 2 reuniões é muito ou é pouco? Não dá para você saber se você não conseguir mensurar quantas ligações ele fez. Então, se ele fez 4 ligações e agendou 2 reuniões, tá ótimo. Ele tá ótimo. Mas se ele fez 100 ligações e agendou 2 reuniões, ele tá péssimo. Então, tem que ter um balizador para tudo. Senão, qualquer número, por mais exato que ele é vago. Ele é vago. Olha que louco, né? Você falou, o número é exato. Mas por mais exato que ele é em venda, se você não tiver comparar... Você tem que ter como comparar, outro, né? Ele é vago. Inclusive de um período para o outro. De um período para o exatamente. Porque o 2, se você tem um histórico que tem um agendamento de uma taxa de 10 e não teve nenhuma mudança e de um mês para o outro foi 2, você consegue, teve um problema. Exatamente, você consegue identificar que tem um problema. É a outra grande vantagem de trabalhar indicadores. Você consegue muito rápido, agir num tempo muito rápido. Você não espera que o problema se arraste para que ele fique tão perceptível para você ter uma ação. Você consegue ter uma ação rápida. Que é isso que você falou. O comportamento do vendedor mudou, se você acompanha todos os meses as taxas de conversão dele, de repente você viu que teve uma mudança muito grande, você rapidamente vai ali entender o que está acontecendo e já toma uma ação. Se for o caso, se for algo, um problema grande, você já vai ali na raiz do negócio, já resolve. Quando não tem esse acompanhamento, o problema ele vai se arrastando. O vendedor tinha um ótimo número, do nada o número dele ficou ruim. Ficou ruim 1 mês, ruim 2 meses. Você só vai ter alguma ação daqui, 6 meses, 1 ano. Porque você não está conseguindo ver. Porque você não acompanha mês a mês. Então, assim, indicador... E ver os números separados, né, picotados ali em cada etapa para você identificar não só que tem um problema, mas qual é o problema. Onde é a falha, onde está menos bom, onde preciso desenvolver, onde eu preciso atuar naquele vendedor. E aí, assim, me veio uma outra questão. Ele fecha ou agenda 10, esse mês foi 2 e... Você não sabe ali o motivo primeiro, você não identifica. Mas vamos dizer que você identifique, conseguiu ali identificar. Você vai lá, muitas vezes pelo resultado, né? Que caiu. Sim. Então, que foi um indício. Mas, e se foi que caiu a quantidade de leads? O marketing deu pau. Exatamente. O marketing parou de entregar. Exatamente. E aí? O vendedor, ele não pode ser, né? Às vezes não foi ele. Exatamente. Até, por exemplo, quem trabalha muito cliente de tráfego pago, por exemplo, o indicador é fundamental. Por quê? Na etapa de qualificação é onde esse cliente vai avaliar o marketing dele. Existe uma briga gigantesca entre marketing e o setor comercial. Eles brigam sempre. Sim, por quê? O marketing traz os leads
o setor comercial não vende como gostaria de vender. Aí o setor comercial fala o quê? O Lead. marketing está trazendo lead desqualificado. E o marketing fala o quê? O comercial que não está trabalhando direito os leads que eu levo. Então, essa briga ela é eterna. Só tem um jeito de resolver essa briga, de realmente ter certeza onde está o problema, se é no comercial ou se é no marketing. É na qualificação do lead. No número. No número. Porque se eu pego assim, eu recebi 100 leads do tráfego. Desses 100 leads, eu qualifiquei os 100. E dos 100, 30 foi qualificado e eu segui. 70, eu não segui porque eram leads desqualificados. O problema está em quem? No comercial ou no marketing? Entendi. No marketing. No marketing. E o contrário também. Se eu recebi 100 leads, dos 100 leads eu qualifiquei 80 e eu fechei 3 dos 80. O problema está onde? No marketing ou no comercial? E você, e assim, também tem uma variação muito grande de empresa para empresa, produto para produto. Não é verdade? Sim, então, sim. assim, uma taxa que você fala de taxa de conversão numa etapa ou numa outra etapa, uma taxa de 30%, ela é alta ou ela é baixa? Depende também, né? Depende. Por exemplo, quando você recebe leads, indicação, a taxa de conversão é altíssima, porque são clientes que chegam quentes. Tráfego pago, a taxa de conversão é muito mais baixa, porque por mais que o cliente, de repente, veio interessado em algum material que ele viu ali num patrocinado, ele chega frio. Não é um lead quente, né? Então, muda muito. O perfil, o canal de venda, cada canal de venda vai responder uma conversão diferente. Mas é mais um motivo pelo qual você tem que ter esses indicadores separados, inclusive, de canais de venda. Bruno, parece assim, quando eu falo isso, parece tão complexo, né? De repente, o empresário aqui que está nos escutando vai falar, mas, nossa, como que eu vou gerar esses indicadores? Como que eu vou metrificar isso? Como isso é muito trabalhoso? Aí a gente entra no famoso CRM. O simples que CRM. Gera tudo isso automaticamente. Que você vai lá, só dá um cliquezinho em estatística, está tudo bonitinho lá. Todas as taxas de conversões, de onde cada canal de qual canal de vendas cada cliente veio. E aí, mais um monte de indicadores. Tem um indicador que eu falo que é importantíssimo, que as pessoas não olham para ele, que é os motivos que te levaram a perder um negócio. É um indicador importantíssimo que as pessoas não olham para isso. Você acha que é mais importante do que o motivo de fechamento, por exemplo? Ou da onde que veio? Não, eu não consigo nem falar assim, esse é mais importante que esse. Você tem que metrificar todos. Mas muitas vezes o empresário, ele foca no indicador de fechamento. Quanto que eu estou fechando? Quanto que eu estou fechando? É o que ele quer saber, é isso. Mas aí ele até olha a taxa de perda, né? Mas estou perdendo tanto por cento de lead que chega, minha perda é de X%. Porém, ele não se atenta para o motivo de perda. Mas por que é importante esse motivo? Por exemplo, vamos imaginar que você, nesse último mês, teve, de todos os clientes abordados que você levou até o fechamento, você perdeu 100 vendas. Certo. Vamos considerar que a gente está falando de um produto. Ok. Venda de produto. Você perdeu 100 vendas. Quando você chega no seu vendedor e fala assim... Vai um por um. Por que você perdeu essa venda? Por que você perdeu essa venda? O vendedor vai falar assim, não lembro qual foi esse caso. Ou ele vai falar, não, é porque o preço estava mais alto. Ele vai falar a grande maioria que é preço. Isso, a grande maioria que o preço estava alto. O cliente falou que está mais barato no mercado. E aí são 2 pontos. Quando você não coloca esse número ali... como um indicador, a informação do motivo de perda, ela fica com o vendedor. Sim. Ela está solta com o vendedor. Quando você começa a acompanhar esse indicador do quanto perdeu e quais foram os motivos, aí você começa a ver, por exemplo, nossa, eu perdi 100 vendas. De 100 vendas que eu perdi, 80 o motivo foi porque meu produto estava caro. Isso faz com que você tenha uma ação rápida para olhar para aquele número e ter um start e falar assim,
opa, peraí, eu preciso fazer um levantamento de mercado. Será? Para entender. Será Entendeu que realmente o meu produto está mais caro ou o meu vendedor que não está sabendo mostrar que o produto que o mercado está vendendo mais barato não é o mesmo produto que o meu. Então ele não está conseguindo mostrar valor. Valor, exatamente. Então são 2 motivos. Ou realmente o preço dele está acima e ele não está acompanhando o mercado e não está vendo isso, ou o vendedor dele que não está sabendo mostrar que não é o mesmo produto, que não está sabendo mostrar para o cliente que ele não está comparando banana com banana. E aí, Entendi. quando você metrifica isso, o empresário tem rapidamente ali no mês, ele olha e fala assim, cara, 80% da perda das minhas vendas foi por preço que está caro. Aí ele já tem uma ação rápida, deixa eu fazer uma pesquisa de mercado. Aí ele vai fazer a pesquisa de mercado e ele conclui que realmente o preço dele está mais... Aí ele vai na produção, aí ele vai ver na margem, aí ele consegue ajustar para se tornar competitivo. Isso muda o jogo. E quando o empresário não tem esse indicador ou não olha para esse indicador, ele vai ter essa percepção daqui a um ano. Daqui a um ano ele já perdeu todo o mercado. Com certeza. Ele já não tem tempo mais de correr atrás, mudar o preço dele. Assim, pode ser que ele até consiga, mas vai dar muito mais trabalho para ele recuperar o mercado, enquanto que ele poderia, em um mês, ter feito isso, já ajustado e não ter perdido esse mercado. Entendi. Eu queria trazer até um ponto ligado a isso, número, é o processo, o indicador. E aí a gente traz aqui, a gente está falando de um vendedor, onde a gente tem outras questões de mais de um vendedor, onde esses mesmos números vão ser usados para se comparar entre eles, para saber ali, porque às vezes nesse contexto um só, você tem um número, mas se você tem outros vendedores, você vai ter outros números desses vendedores. Exatamente. E os vendedores que faz a comparação entre eles. Um outro tem uma taxa de conversão muito maior e não tem tanta perca por preço, por exemplo. Então, aquele está conseguindo mostrar mais valor. Exatamente. Aí você pega esse vendedor que tem essa habilidade em transferir o valor e coloca ele para fazer o treinamento nos demais. Perfeito. E o gancho que eu queria pegar era, nesse sentido, a gamificação que você fala. Ah, sim. Por favor, me conte mais sobre isso. Nós temos um CRM próprio, né, que é o CRM da Funil de Vendas, onde ele traz todos esses indicadores e tudo mais. E aí, o CRM é um bicho de 7 cabeças para todo vendedor e empresário. Né? Para o empresário, por quê? Porque o sonho dele é que todos os vendedores utilizem o CRM. E os vendedores... Eles não preenchem, né? Eles têm muita resistência em CRM. Meu Deus. E aí, o que é o bacana do CRM da Funil? Nós temos uma gamificação dentro do CRM. Ou seja, a gente consegue gerar uma competição dentro do CRM entre os vendedores, colocando pontos para as ações diárias. Então, outro ponto que eu bato muito na tecla é a questão da meta ser diária. Então, meta ela não tem que ser mensal, meta tem que ser diária. Ou seja, você tem que ter clareza das ações diárias que, consequentemente, se forem executadas dia após dia, vão te levar para o atingimento da sua meta. E aí, como que o empresário consegue saber se aquele vendedor está cumprindo com essas ações diárias? O que seriam essas ações diárias? Ligar para tantos clientes, fazer os tantos follow-ups, envio de proposta dentro do time. Então, tudo isso o empresário só consegue acompanhar se o vendedor gera essas atividades dentro de um CRM. E aí é onde eles têm resistência em fazer. Sim, porque eles entendem que isso complica a vida deles e não é verdade. E não é verdade. O vendedor que aprende a usar um CRM que engata naquilo ali, ele não consegue mais trabalhar sem um CRM. Ele fica dependente. Ele fica dependente do CRM. Eu sou uma pessoa assim. Eu não consigo fazer nada. Se não tiver no meu CRM, eu não vou lembrar de ligar, vai passar despercebido. Eu não consigo hoje me organizar sem um CRM. Então, só que o vendedor, ele tem tanta resistência e ele enxerga o CRM como algo que é um trabalho a mais para ele, que ele nem chega a pegar o gancho do negócio e ter essa visão de que, nossa, isso aqui facilitou a minha vida. E aí entra a gamificação. É isso que eu ia te perguntar. Porque a gente gera pontos para essas atividades diárias. Então, por exemplo, cada ligação feita, tantos pontos. Cada R$50 vendido,
tantos pontos. Cada follow-up feito, tantos pontos. Cada entrevista feita, tantos pontos. E aí o empresário coloca, claro, uma premiação. Então, dentro da funil de vendas, a gente tem essa gamificação com premiação semanal e mensal. E aí começa a competição a acontecer. Vendedor, qual a maior característica de um vendedor? Competição. Competição. Né? Aí você vai ver vendedor mexendo em CRM, que é uma beleza. Eu falo por mim, Bruno. Às vezes eu atendo um cliente pelo celular ali que chegou no dia, de manhã. Eu já faço tudo ali com ele, já marco a entrevista, faço a reunião no carro, porque é o único horário que o cliente tinha, enfim. Ou seja, eu nem precisava entrar no meu CRM depois e colocar lá que eu fiz reunião, que eu fiz ligação, que eu fiz agendamento, que eu fiz... Eu nem precisava, porque já foi feito. Mas eu entro à noite e eu coloco todas as atividades retroativas para eu ganhar meus pontos. Aham. Então... Você abriu lá, tem um painel que você abre lá, e que fica, tem o quem está em ranking, primeiro, quem está em segundo, tem quem está em terceiro. Exatamente, é muito legal. E isso, só o nosso CRM tem essa gamificação, então é um diferencial do CRM da Funil de Vendas e ele ajuda muito a fazer com que o empresário consiga essa frequência dos vendedores no CRM. E aí você pode pôr uma bonificação em cima, Sim, né? Ixi, aí você vai... Aí o empresário que cria a regra, né, do game, ele mesmo cria lá os pontos, aí ele vai pensar numa premiação, né? Se vai ser um bônus, se vai ser... Enfim. Mas é tão interessante, Bruno, que na Funil ninguém compete ali por causa do prêmio, que o prêmio é irrisório. A gente compete pela colocação. Pelo reconhecimento. Para ser o primeiro. Para ser visto. Para ser visto. Então, assim, aí você atinge todos os perfis de vendedores. Porque tem um vendedor que o que ele quer é ganhar dinheiro. Ele se sente realizado quando ele ganha mais. Sim. Então, esse vendedor, o foco dele vai ser preencher o CRM para ganhar lá o prêmio. Mas tem o perfil de vendedor que o que deixa ele feliz e realizado não é o dinheiro, é o reconhecimento. É a posição que ele ocupa dentro ali da equipe dele, dentro do setor que ele está. E aí é o cara que vai buscar ficar em primeiro, não pelo dinheiro, mas pela posição. Então, você consegue estimular todos os perfis de vendedores que você tem ali e fazer com que eles utilizem o CRM, alimentem o CRM, para que o empresário, o gerente, tenha os indicadores certinho e consiga cobrar as ações diárias. Tem um vendedor que ele é analítico e planejador, que ele precisa dessa rotina e ele precisa do CRM para ele conseguir trabalhar Esse também. Esse aí não dá trabalho com CRM. Com CRM, não. Mas, esse aí se ele não tiver, ele não consegue trabalhar. Ele não consegue trabalhar. É aquele que entra na empresa, a hora que ele entra, ele fala assim, não tem um CRM? E ele fica no pé do dono da empresa para o cara contratar um CRM. E, às vezes, o empresário ele não quer contratar o CRM porque ele já teve uma outra experiência que ninguém usou o CRM. E aí ele não quer investir nisso porque ele entende assim, eu vou investir e não vai funcionar. Ninguém vai usar. Mas sabe o que eu costumo falar, Bruno? Eu falo assim, se você decidiu que você vai ter um CRM e seus vendedores não querem usar o CRM, você não tem que desistir do CRM. Você não tem que cancelar o CRM. Você tem que demitir os vendedores. Tá errado. Alguma coisa tá errada aí, É por né? isso que eu falo que hoje o empresário ele fica na mão do vendedor. Mas o empresário, ele não pode ficar na mão do vendedor, ele não pode deixar isso acontecer. Cabe a ele 100%. Exatamente, mas ele não tem essa visão, ele não tem o processo. Primeiro, ele já está na mão do vendedor porque ele não tem um processo comercial. Quem não tem processo comercial definido, desenhado, escrito, validado, vai viver na mão dependente de um bom vendedor. E aí que entra o grande problema, porque onde estão os bons vendedores? Eles não estão disponíveis no mercado. Ou eles estão trabalhando em grandes empresas, ou eles têm os seus próprios negócios. Então, o cenário eu contrato o vendedor, chega um momento em que eu falo, esse vendedor não é bom, eu demito, contrato o outro também não é bom, eu demito. E aí eu tenho um vendedor bom que eu contratei anos atrás, está ali comigo até hoje, e aí é um vendedor sustentando a empresa, e o dia que esse vendedor sair, esse empresário está lascado. E acaba deixando ele fazer o que ele quer porque
tá dependente dele, né? Exatamente. Tá dependente. Então, processo comercial é que muda esse cenário. Porque o que é um processo, né? Eu falo, todo mundo, assim, as pessoas têm até dificuldade de entender o que é processo comercial. Processo é você escrever o que faz e fazer o que está escrito. Gostei disso. Isso. Processo é escrever o que se faz e fazer o que está escrito, na risca, sem pular. Mas se você não tem um processo escrito, como é que você vai seguir? Como é que o seu vendedor vai saber o que fazer, o que ele tem que seguir? Ele não sabe, então ele faz do seu jeito. E como que você cobra também se você também não tem lá escrito? Então, é injusto você cobrar algo que o vendedor não tem clareza do que é. É o que eu falo. Eu falo muito assim, eu pergunto muito isso no treinamento. E vou te perguntar aqui, Bruno. Você acha que o gerente ou o dono da empresa tem que cobrar a venda? Não, isso aí está claro para mim. Eu demorei, eu apanhei muito, mas eu aprendi, né, e principalmente contigo, que a gente não cobra o resultado ou a venda em si, porque isso não está na nossa mão. Exatamente. A gente cobra a rotina, são as ações. O processo, a execução. Então, é o processo. É exatamente isso. Eu falo, ligar para o cliente está na mão do vendedor. Está. Fazer o follow-up está na mão do vendedor. Prospectar está na mão do vendedor. Ligações está na mão do vendedor. Cobrar um retorno de proposta enviada está na mão do vendedor. Enviar a proposta está na mão do vendedor. Agora, assinar o contrato ou pagar o produto é a única ação do processo de venda que não está na mão do vendedor. Então, por quê? Isso está na mão do comprador. É o comprador que vai decidir, que vai assinar o contrato ou que vai levar aquele produto. Então, a gente não cobra a venda. O que a gente cobra são as ações que levam a venda a acontecer, que estão escritas no processo comercial. O que o gerente, o empresário tem que cobrar do vendedor é quantas ligações ele fez, é se ele prospectou, é se ele fez o follow-up, é se ele encaminhou a proposta dentro do time, se ele não está perdendo o time com o cliente. Isso que tem que ser cobrado. E uma vez que o vendedor é fiscalizado nesses pontos e ele começa a fazer, porque ele já sabe que o gerente está no pé dele olhando isso, a venda acontece. A venda é consequência dessas ações. A venda só não vai dar certo se ele errou lá na qualificação. Se ele está tentando vender um carro de 100 mil para quem tem um salário de R$1.000 por mês. Aí ele falhou na qualificação, e aí ele não vai vender. Se não, se ele qualificou, se ele está diante do cliente ideal dele e ele seguiu todos os passo a passos de cada etapa, cumpriu com todas as ações que ele tem que fazer diária, a venda vai acontecer. Mesmo que o vendedor não tenha experiência nenhuma para vender. Entendi. E me surge, eu queria te perguntar, porque não é muito claro, não é muito fácil o entendimento para mim, e talvez para várias outras pessoas. Qualificação, o que é? Me dê um exemplo. O que é? Como que seria fazer uma qualificação? Aí essa excelente pergunta, Bruno. Por quê? A qualificação é para você entender se você está diante de um cliente ideal. Vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que você, Bruno, proprietário da Sigma, só atende clientes do lucro real. Chega um lead para você, que veio do tráfego pago ou que foi uma indicação. Se você não qualifica esse lead, o que seria a qualificação nessa situação? Você confirmar, antes de tudo, se esse cliente é um cliente do lucro real, porque você só atende do lucro real. Vamos imaginar que você não faça isso. E aí, naquela afoito para pegar um cliente, fechar um contrato, você pula as etapas e vai logo para uma proposta, e vai logo para uma reunião, e vai encaminha a proposta. E aí, lá na hora do fechamento, o cliente vai te falar assim, não, isso aqui é fora da minha realidade, porque eu faturo só X. Então, assim, aí lá no final, você viu que o cliente não era um cliente do lucro real. Você perdeu tempo, você gastou energia e você perdeu uma venda porque aquele não era o seu cliente. Então, a qualificação é você ter certeza que você está diante do seu ICP, que é perfil ideal de cliente. Então,
os meus treinamentos começam a transformação na empresa nesse ponto. Por quê? Porque as pessoas têm uma ilusão de que elas atendem todo mundo, de que elas têm que vender para todo mundo, ou para todo mundo do nicho dela, do segmento dela, e não é assim. O empresário ele tem que ter muito claro quem é o cliente dele, ou o cliente que ele quer, e atender somente esse cliente. Então, eu passo por isso diariamente. Eu recebo clientes de um tráfego que, quando eu vou qualificar, não vai fazer sentido eu vender o meu treinamento para esse cliente. Por exemplo, eu atendi um tempo atrás um lead que chegou para mim. Quando eu liguei para qualificar, era um cara que aplicava Insufilme em residência, não em carro. Então, janela, porta, essas coisas. E aí, eu fui perguntando. Falei, como que é a sua equipe? Como que acontece a sua venda? O menino fazia tudo. Ele que fazia a reunião, apresentando o trabalho dele, os produtos dele. Ele que aplicava, ele que prospectava. Ele fazia tudo. Então, faz sentido eu vender o meu treinamento para uma pessoa assim? Não vai fazer. E o cara tinha dinheiro. Porque esses caras, às vezes, eles têm muito mais dinheiro do que empresários enormes. Mas aí ele faz tudo, realmente. Ele não tem as pessoas, economiza ali numa etapa e morre de trabalhar. Exatamente. Então, assim, ele tinha como pagar pela imersão que eu ia fazer e era o que eu estava vendendo. Mas eu não deixei. Mas não ia funcionar. Sabe por quê? Ele ia investir num treinamento que no final ele ia ficar muito perdido ali durante o treinamento e no final ele ia falar assim, caramba, eu paguei tantos reais aqui, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não faz sentido para mim. E aí é uma pessoa que sai falando mal de mim, sai falando mal do treinamento. Então, não faz sentido. A qualificação ela é importantíssima para isso, para você vender para o seu cliente ideal. Esse cliente ideal, se ele está te procurando, é porque ele tem uma dor, por algum motivo ele entendeu que você vai resolver essa dor dele, e aí quando você faz uma apresentação muito bem feita, tecnicamente, na risca ali, e o cara comprar de você, e você entregar um bom trabalho, acabou. É um cliente que vai te indicar o resto da vida. Excelente, excelente, sensacional. Agora eu entendi melhor. Até já veio aqui vários exemplos aqui do meu caso, do meu escritório, do serviço, já caiu umas fichas aqui. Aí a gente volta naquilo que eu falei no começo, ter clareza de cada etapa da venda. Então as pessoas não têm essa clareza, porque elas não têm um processo. E isso traz a mudança do jogo novamente, que é a questão que nessa etapa você consegue otimizar o tempo das próximas etapas, que às vezes é uma outra pessoa ou você mesmo, mas ele atende com mais qualidade, só as pessoas que são efetivas e que vão fechar ou que tem perfil. Exatamente. Tira aquelas outras pessoas que não são perfil, você já não perde tempo com aquilo e essas taxas aqui ficam muito maiores. Exatamente. Você consegue aumentar as taxas de conversão. Exatamente. Então, você aumenta a produtividade do vendedor. O vendedor tem muito mais facilidade em vender porque ele está diante de um cliente ideal. Que o cara, é o que eu falei, ele tem uma dor e ele entendeu que você vai resolver o problema dele. Então, o fechamento é muito mais fácil. E aí, você aumenta a produtividade do vendedor, você aumenta a taxa de conversão do fechamento, você vai ter mais clientes te indicando, muda tudo. E o engajamento e a felicidade do vendedor? Porque imagina, a gente ouve muito, você deve ouvir muito, a questão do vendedor reclamando o tempo inteiro. Por que me mandaram essa pessoa que ele não tem nada a ver? Estou perdendo tempo. Exatamente. E aí vira aquela brigaiada. Exatamente. A eficiência dele fica menor por causa disso, ele ganha menos dinheiro por causa disso. Exatamente. E aí também você consegue aumentar o seu ticket. Então, quanto mais você está atendendo o cliente ideal, mais ele está disposto a pagar para você resolver o problema dele. Porque ele já entendeu que você é especialista em empresários do lucro real e que você é a melhor pessoa para resolver o problema dele. Então, se você cobra X ou 2X,
ele vai pagar porque ele já entendeu o valor. Então, você consegue vender, fazer uma venda com mais qualidade, com mais rentabilidade, aumenta a produtividade do vendedor, aumenta a taxa de conversão do vendedor, aumenta a comissão desse vendedor. Gente, sensacional. Transforma, comercial transforma a empresa. Transforma, com certeza, com certeza. Assim, está sendo, para a gente finalizar, eu queria trazer, só resumir, tá? As etapas, a gente falou aqui as principais etapas, basicamente, mas eu queria trazer aqui, eu queria que de forma resumida você pudesse trazer para a gente quais são os pontos realmente, as etapas extremamente importantes que o empresário precisa olhar a fundo e desenvolver. Tá, vamos lá. Primeiro, Bruno, vamos falar qual é o segredo, né? Legal. Qual é o segredo da venda? Qual é, Brenda? Qual é o segredo? Acontecer? Existe a fórmula do sucesso? Não existe a fórmula do sucesso. Então, o que eu ensino, a receitinha que eu ensino o empresário construir, ela não é a fórmula do sucesso. Mas ela é o pilar para que a venda aconteça cada vez mais em um número maior e com mais qualidade. E aí, quais são os três pontos de sucesso ali para a venda acontecer? Primeiro ponto, uma meta bem definida. Então, para você ter noção, Bruno, eu já atendi clientes que faturam 1,5 milhão por mês e ele não tem meta. Não tem meta. Interessante. E não foi só um. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Então, primeiro, ter uma meta bem definida, clara. Segundo ponto, um método, que é o que vai levar esse vendedor a chegar na meta dele. E execução consistente. O que seria execução consistente? Fazer o que tem que ser feito na medida que tem que ser feito dia após dia. Todos os dias, sem falhar. É aí o que eu falo, de transformar a meta mensal para uma meta diária. Quais são as minhas ações diárias que eu devo seguir e que, consequentemente, me levará para a minha meta, para eu conseguir atingir a minha meta. Então, esses são os 3 pontos de sucesso para a venda acontecer. Meta, método e execução consistente. E aí, como que a gente chega nessa meta? Como que a gente define esse método? E quais são essas ações que eu tenho que seguir dia após dia? É o que a gente constrói dentro do processo comercial. E aí vem... É isso que você faz. Exatamente. E aí a gente vem, no primeiro ponto, entendendo como funciona a venda hoje do cliente. Então, eu começo a ajudar esse empresário a construir o processo comercial dele partindo do que ele faz, então não é nada do zero, porque algum processo toda empresa tem. Tem, né? Às vezes só não está registrado. Só não está registrado, ou só não está pulando etapas, ou não está escrito, e tem que estar escrito. Você falou de um ponto no momento aí, que eu ia até comentar na hora e depois me passou despercebido, sobre comunicação. Você falou aqui, eu não sou bom em comunicação. Então, eu treino a minha comunicação para que eu fique melhor em comunicação. Mas o jeito mais efetivo, Bruno, de você não falhar numa comunicação é escrevendo. Escrevendo. Porque escrever tira o óbvio. Está escrito. Deixa a subjetividade de fora. Então, o processo tem que estar escrito. E tira aquele estresse de o que eu faço agora? Exatamente. Se você não... Vamos imaginar que você tem um processo comercial bem estabelecido, mas ele não está escrito. Se ele não está escrito, o processo é você. O empresário, ele é consumido dentro da empresa dele enquanto processo. Toda hora perguntando. Toda hora alguém vai te perguntar. E agora, o que eu faço? O seu processo. Então, ele tem que estar escrito. E aí, quando a gente escreve esse processo, a gente estrutura as principais etapas da venda do seu negócio, porque cada negócio vai ter uma etapa, mas ela sempre vai ser 3 a 4, normalmente, assim, muito raro, 5 etapas no processo de venda. E eu pego muito CRM com 12 etapas de venda, 15 etapas de venda, tudo errado o negócio.
Lembrei de uma fala sua, que eu acho que é importante, a gente trazer aqui para a gente ir para o final, para a gente finalizar com essa frase. O processo de vendas precisa ser simples. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Como que é a frase? Se não for simples, não funciona. Se não for simples, não funciona. Exatamente. Sensacional, exatamente. Sensacional. Brenda. É um dos grandes motivos do CRM ser o vilão também. Um monte de etapas que não são etapas. Aí complica tudo. Entrega quem não faz. Sensacional, sensacional. Brenda, muito obrigado. Muito obrigado. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tá? Faça seu comentário, diz o que você achou, o que ajudou você aqui, empresário que está assistindo esse podcast, esse episódio. Tá? Quer saber mais? Chama a gente, chama a Brenda, siga. Brenda, fala suas redes sociais, por favor. Brenda.brandãoa, meu Instagram. O da Funil de Venda é funildevenda.goiânia. Podem me seguir lá, que lá tem alguns conteúdos bem bacanas também, algumas dicas preciosas. Com certeza. Para levar a venda com sucesso. Sensacional, sensacional. E tem mesmo. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por ter assistido, chegado aqui até o final, assistido tudo. E muito obrigado mais uma vez, Brenda. Obrigada, Bruno. Sensacional. Foi ótimo esse bate-papo. Espero aí que ajude empresários aí que te seguem a entender um pouquinho mais a importância do processo comercial. Com certeza. Pessoal, até mais. Muito obrigado.